Nós queremos expressar a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso contentamento por você permitir entrarmos na sua casa. Tempo de comunhão. Este programa foi escrito, foi desenhado, foi construído para abençoar a sua vida. Para chegar aí aonde você está, com uma palavra de fé, com uma palavra amiga, para tirar você do seu marasmo, da sua derrota, da sua depressão, da sua tristeza, do seu peso e levar você para uma posição de felicidade plena. Você sabia que é possível? Claro que é possível. A Bíblia diz: o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes, em águas tranquilas, e Ele refrigera a minha alma. Tempo de comunhão é uma mensagem que refrigera a sua alma, que edifica, que consola você. Esse é o desejo do nosso coração. Que bom estarmos novamente com vocês. Eu lembrei de algo maravilhoso que diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Possamos ter essa alegria do Senhor para que possamos ser fortes em Cristo Jesus. Tenha um domingo abençoado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você para uma música, para ouvir uma música gravada aqui na nossa igreja, no nosso templo. Logo a seguir, você verá um pedaço de uma mensagem, uma parte de uma mensagem que nós pregamos aqui durante as nossas reuniões, cultos e celebrações. Fala sobre uma vida vitoriosa, uma vida abundante. Nós queremos que você tenha essa vida abundante. Depois, então, voltaremos e eu quero orar por você. Eu quero abençoar você nesse dia, para que você tenha um dia extraordinário. Rude cruz, linda cruz, onde era o meu lugar, transformou minha história. Amor que jamais vou compreender. Aleluia, aleluia. O sangue da cruz me redimiu. Livre estou, livre eu sou. Condenação não há, a graça me alcançou. Graça me alcançou. Rude cruz, linda cruz, onde era o meu lugar, transformou minha história. Amor que jamais vou compreender. Aleluia, aleluia. O sangue da cruz me redimiu. Livre estou, livre eu sou. Condenação não há, a graça me alcançou. Aleluia, aleluia. O sangue da cruz me redimiu. Livre estou, livre eu sou. Condenação não há, a graça me alcançou. Graça me alcançou. Vida Vitoriosa, parte 4, há uma unção. Venha comigo, por gentileza, Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que não são Atos dos Apóstolos, são Atos do Espírito Santo. Capítulo 1, Atos capítulo 1. Eu quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Em meu livro anterior, Teófilo,
escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria ou Samária, até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Queridos, é interessante nós entendermos a centralidade da unção. É importante entendermos isso. Jesus fala que o Espírito Santo viria como promessa do Pai. Deus Pai prometeu, diz: olha, vocês vão receber o Espírito Santo. Não é tremendo isso? Eu não entendo porque algumas pessoas ficam assim inseguras em relação ao mover do Espírito, à obra do Espírito, ao agir do Espírito. O Espírito Santo é uma promessa do Pai. E toda boa dádiva vem do Pai. É uma promessa do Pai o Espírito Santo. Não é uma promessa de homem, de pessoas, não. Em João capítulo 14, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre com vocês. Vocês percebem que Jesus e o Pai estão em harmonia, em concordância, sobre a necessidade do Espírito Santo vir? Os dois concordam. O Pai prometeu, o Filho diz: Pai, o Senhor prometeu, então manda o Espírito Santo conforme o Senhor prometeu. Ele diz: eu rogarei ao Pai que dê o Espírito Santo conforme Ele tem prometido a vocês, e Ele estará convosco, com vocês para sempre. Perceba que quem prometeu e quem deu o Espírito Santo foi Deus Pai. O Pai prometeu e Jesus pediu, como eu disse. Em João capítulo 16, versículo 7, porque se eu não for, disse Jesus, o Consolador não virá. Jesus disse: olha, eu preciso ir, ser elevado, ser assunto aos céus, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Por que o Pai queria que o Espírito Santo, prometeu o Espírito Santo? Porque Jesus queria que ele fosse dado, para que eu e você recebêssemos poder. Para que eu e você recebêssemos poder. Para que eu e você recebêssemos poder. E porque Deus viu a necessidade, porque Deus percebeu a necessidade de nós termos o poder, precisarmos do poder. Porque sem esse poder, que é a presença do Espírito Santo, que é o Espírito Santo em nós, sem esse poder, nós não vamos viver uma vida cristã vitoriosa. Nós não vamos trazer o reino de Deus. Nós não vamos vencer a opressão do inferno. Nós não vamos vencer as doenças, nós não vamos reinar, nós não vamos vencer a pornografia, nós não vamos vencer a miséria, nós não vamos vencer a inveja, o ódio. Então nós precisamos de poder como filhos de Deus, para nós vencermos sobre a terra. E recebereis poder, e recebereis, a palavra grega aqui é dunamis, ou dunamis, que é a mesma raiz da palavra para dinamite.
e recebereis a força de uma dinamite, e recebereis poder ao descer sobre vós. Isso significa, recebereis força, habilidade, capacidade sobrenatural, e recebereis poder, capacitação sobrenatural, com um propósito específico, e isso eu quero ver com vocês agora. Então há uma unção, existe essa unção, para que eu e você possamos fazer coisas que naturalmente, que na escola eles jamais poderiam nos capacitar. Tem que ser do alto, tem que ser do Espírito Santo, tem que ser de Deus. Há uma unção, primeiro ponto então, há uma unção. A unção, como eu estou dizendo, é o revestimento do Espírito Santo dado por Deus. O Espírito Santo vem revestir-nos. Este revestimento ou unção produz uma capacitação incomum, sobrenatural. É muito importante sabermos que esta capacitação é para um propósito. Deus nos unge, Deus nos dá poder para um propósito primário, específico. E se eu cumprir esse propósito primário, aí eu vou ter os outros. Eu vou ter poder para outras áreas. Mas se eu receber o poder e quiser usar esse poder para proveito meu e não para esse propósito que eu chamo de primário, alguma coisa vai dar errado aí. Alguma coisa não vai funcionar. É isso que nós estamos falando aqui. Vamos ver, o próprio Senhor Jesus Cristo recebeu esta unção. Lucas capítulo 3, 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Olha que texto impressionante. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, batizado nas águas do Jordão. E quando ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu, aonde? Sobre. Jesus já tinha o Espírito Santo? É claro que tinha. O Espírito Santo habitava em Jesus? Claro que sim. Agora desceu o Espírito Santo sobre ele, em forma corpórea, simbolizado aqui por uma pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado, em ti eu tenho prazer, disse Deus Pai. Percebe que Jesus, ele recebe essa unção? Percebe que Jesus recebe esse revestimento, esse manto sobre ele? E o que Jesus fez com esse manto? Atos 10, 38. Olha o que Jesus fez com esse manto. Atos 10, 38. Olha que texto interessante. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Então quando essa unção veio sobre Jesus, Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Curando os oprimidos, os escravizados pelo diabo. Os oprimidos, os escravizados pelo acusador, subjugadas por isso. Irmão, quando a pessoa ela está debaixo dessa opressão, ela faz isso obrigada por um espírito maligno. E Jesus recebe a unção, e ele começou então a libertar as pessoas que estavam escravizadas. Olha Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Quando Jesus leu o livro do profeta, estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, porque Ele me ungiu para o propósito, para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Queridos, quando nós recebemos esta unção, a pessoa está debaixo de uma amarra, de uma opressão, e você vai proclamar, você vai anunciar boas notícias, boas novas. Ei, há salvação, há solução para você. Você não precisa mais ser dominado por um cigarrinho de maconha. Isso não pode mais dominar a sua vida. Você pode se libertar disso. Você pode se libertar da cachaça, do álcool. Você pode se libertar da pornografia, do adultério, da fornicação. Você pode se libertar do horóscopo. Você pode se libertar da cabala, da leitura das mãos, da cromoterapia. Você pode se libertar dessas coisas. Você não precisa ficar debaixo disso.
E você começa a proclamar, e você começa a anunciar, dizendo: ei, existe um caminho, existe uma porta, existe um rio, existe uma rocha, existe salvação. É para isso que nós recebemos esta unção. Jesus recebe esta unção para pregar, para anunciar, para resgatar, para curar os enfermos, para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Vamos ver aqui alguns enganos da unção, alguns perigos, alguns enganos da unção. Em Atos capítulo 8, versículo 8, Atos 8, 8, alguns erros, alguns enganos que existem na unção, no uso da unção. Olha o que diz esse texto. Houve uma perseguição em Jerusalém, houve uma dispersão, uma diáspora, uma dispersão, e as pessoas então foram se espalhando. Assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe havia ido para Samaria, e havia grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais importante, ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem, este feiticeiro, esse homem, ele é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam. Esse homem tinha seguidores, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram em Filipe e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu, se converteu. O feiticeiro deixou as correntes da feitiçaria, foi liberto e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá nada mais, nada menos que Pedro e João. Que dupla, hein? Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo pela imposição das mãos de Pedro e João. Vendo Simão, o ex-feiticeiro, recém-convertido, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça, morra com você o seu dinheiro. Você pensa, Simão, que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Até aí nesse texto. Queridos, olha aqui enganos da unção. Não se compra e não se vende. Não coloque dinheiro com unção. O que Simão pensou? Bom, se eu receber esse dom, Pedro, quanto que é? $1 milhão? Está aqui $1 milhão. Eu vou fazer 10 milhões daqui uma semana. É isso que ele queria. Promoção pessoal. As pessoas dizem: olha, eu estava no ministério, a minha igreja era pequena, tinha lá 40 pessoas, e de repente a unção veio sobre a minha vida, e as pessoas começaram a vir e serem tocadas, serem curadas, serem libertas. Hoje a minha igreja tem 100 mil membros. Quem quer a unção? Eu quero. Dá para perceber o engano aí, a rede, a amarra? Eu quero porque aí eu... Não, meu irmão. É o engano sobre esse assunto, esse tema sobre unção. Não é para promoção pessoal, não é para você se destacar.
Pedro diz, olha, o seu coração não é reto, o seu coração não é verdadeiro, Simão. O seu coração não é puro. Simão estava amarrado em iniquidade e injustiça. O texto diz que Simão havia iludido as pessoas na feitiçaria. Agora ele queria continuar iludindo as pessoas com a unção, se utilizando da unção. A palavra iludir aqui no grego, ouça bem isso, preste atenção. A palavra iludir diz que Simão havia iludido as pessoas. A palavra iludir significa tirar a pessoa do lugar certo. Isso é iludir. Quando você tem que estar no lugar e você é removido para outro lugar, você foi iludido. Atos capítulo 2, esse é o texto maravilhoso. Atos 2:1. Olha que coisa tremenda aqui. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, línguas estranhas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Segura um pouquinho nesse 6. Queridos, percebe que o Espírito Santo, a unção, que o Pai prometeu, que Jesus rogou, que chegou no dia de Pentecostes, que caiu sobre os 120 que estavam naquela sala, e que veio como um vento impetuoso, que veio como línguas de fogo, pousou sobre cada um. Percebe que eles não fecharam a porta, e aquele fogo, aquela glória, aquela alegria, ficou só ali na sala. Voltando ao versículo 6. Ouvindo-se aquela voz, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Versículo 7. Atônitos e maravilhados, chocados, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus? Esses 120 que estão aí, não são da Galileia? Todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, da região dos pardos, é uma nação. Os medos, outro povo. Os elemitas, outro povo, outra língua. Habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar o que eles ouviam? As maravilhas de Deus. A unção foi dada, o fogo veio, a glória veio. Eles dançaram, gritaram, pularam, saquatearam, mas eles começaram a anunciar as grandezas de Deus. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Pedro fica em pé e traz uma mensagem. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. 3.000 pessoas encontram a alegria da salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Então, correndo aquela voz, o fogo não ficou com os 120, o fogo foi partilhado com as demais pessoas. Eu quero encerrar falando um pouquinho sobre a importância da unção. A importância da unção. Então, o texto diz, Jesus dizendo, deu uma ordem: não vos ausenteis, ficai em Jerusalém. Então aqui nós temos uma ordem que demonstra cuidado. Jesus foi ungido, os discípulos foram ungidos, nós temos que receber também esta unção. Quando vocês receberem a unção do Espírito Santo,
Aí vocês terão o dunamis, vocês terão força. Aí se a sua conta bancária estiver alta, você está ali firme. Se a sua conta bancária estiver baixa, negativa, você está firme. Se estiver doendo, você está firme. Se você tiver plena saúde, você está firme. Se tiver notícia boa, você está firme. Se tiver notícia ruim, você está firme. Se cuspir em você dentro da igreja, você está firme. Se abraçar você dentro da igreja, você está firme. Porque agora você tem a unção. Agora você tem o Espírito Santo sobre você. Ele vai te sustentar, Ele vai te segurar. Você não vai vacilar com os teus passos, os teus pés. Você vai honrar o Senhor, você vai servir ao Senhor, você vai se entregar ao Senhor, você vai se doar ao Senhor, quando o Espírito Santo vier sobre você. Jesus estava insistindo na unção, porque a unção é a presença manifesta de Deus sobre as nossas vidas. A unção é o manto de glória, a unção nos capacita, a unção nos dá ousadia, a unção quebra o jugo da opressão, a unção faz milagres, a unção traz grandíssimas vitórias, a unção renova as nossas forças, liberta os cativos, nos faz viver uma vida sobrenatural. A unção me leva a dar glória a Jesus. A unção me leva a chegar diante do mar e dizer assim: mar, abra-te. Se o mar não abrir, eu ando sobre o mar. A unção é o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, que nos guia, que nos conduz, que está sobre a minha vida, sobre a sua vida 24 horas por dia, que nos leva a fazer algumas coisas que naturalmente jamais poderíamos fazer, que nos leva a enfrentar lutas e tribulações que sem Ele jamais enfrentaríamos. E aí manifestamos o reino, trazemos a glória. Eu tenho certeza que você foi edificado com essa mensagem, com essa palavra que traz vida à sua vida, à sua casa, ao seu lar. Vamos orar a Deus? Vamos falar com o Pai Celestial para que Ele possa abençoar você nesse instante. Vamos orar. Deus, entramos na Sua presença em o nome de Cristo Jesus. Deus, obrigado. Obrigado pelo Seu constante amor, cuidado, proteção, provisão. Pai, somente o Senhor sabe o que esta pessoa, este homem, esta mulher, esse jovem, adolescente, criança, ancião, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a minha amiga, somente o Senhor sabe o que cada pessoa está passando. E somente o Senhor é o especialista para trazer a solução. Pai, esse pedido que essa pessoa está fazendo agora, eu concordo juntamente com a Rose, que seja liberada sobre essa pessoa agora, em o nome de Cristo Jesus. Nós ordenamos que todo mal seja banido, anulado, cancelado, desfeito por completo agora, em nome de Jesus. Lançamos agora paz nesta casa. Entramos nessa casa e dizemos: a paz do Senhor esteja nesse lar, esteja nessa casa agora, em o nome de Cristo Jesus. Declaramos saúde no físico, na alma e no espírito. Pai, muito obrigado. Com gratidão nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tempo de comunhão. Você quer nos conhecer pessoalmente? Você quer ter uma comunhão conosco? Vem agora pela manhã no nosso culto, no Templo da Comunhão Cristã Aba, aqui no bairro do Portão. Eu tenho certeza que você vai participar de uma celebração maravilhosa. Se você não puder vir agora às 9h30 da manhã, às 6 horas da tarde, teremos um culto tremendo da parte de Deus para edificar o seu coração, edificar a sua vida. Venha. Se você tem o seu filho junior, adolescente, todo sábado, a partir das 2 horas da tarde, nós temos aqui quadras, nós temos aqui pista de skate, nós temos aqui salão de jogos. Você pode trazer o seu filho aqui às 2 horas da tarde, ele vai ficar até às 6h30 da tarde, com programações específicas, especiais para ele. Eu quero convidar você então a trazer aqui o seu filho, a sua filha, a partir dos 10 anos de idade até os 15 anos. Será um tempo especial na vida deles. Deus abençoe você e um domingo abençoado, extraordinário, em nome de Cristo Jesus. Amém.